Olá, para você que é meu seguidor, já me conhece, sabe como se processa o meu trabalho. Aqui a gente tem algumas conversas sobre assuntos de interesse da fisioterapia respiratória. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, atuo na área de fisioterapia respiratória aqui na cidade de Curitiba. Esse canal aqui eu uso para trazer informações da fisioterapia respiratória, informações pertinentes para o bom tratamento de pacientes com doença pulmonar ou que não tenha necessariamente uma doença pulmonar diagnosticada, mas procura uma qualidade de vida. Então você que está chegando no canal agora deve ter visto que eu tenho alguns vídeos falando sobre o treinamento muscular respiratório. Fiquei alguns dias ausente, teve alguns problemas aqui em Curitiba, a gente ficou sem energia um certo tempo, e também bastante corrido por questões de trabalho, de estudos. E nesse período que eu fiquei um pouco ausente do vídeo, eu recebi vários questionamentos, várias questões aí sobre essa questão sobre esse assunto do treinamento muscular respiratório. Apesar da quantidade de vídeos, de explicações que eu tenho sobre o treinamento muscular respiratório, eu acredito que esse excesso de demanda de dúvidas e questionamentos de várias pessoas se baseia porque até hoje ainda a visão que as pessoas têm da fisioterapia respiratória é aquele negócio que é só puxar o ar, puxar o braço junto com a respiração, puxa o ar fundo e solta, que na verdade não é bem isso, tá? Então, assim, o treinamento muscular respiratório é uma modalidade de atendimento dentro da fisioterapia respiratória já um pouco bem avançado, né? Um pouco mais avançado do que essas questões aí de puxar o ar, soltar o ar, etc. Para se iniciar um treinamento muscular respiratório, a gente precisa de algumas avaliações, que uma delas é com esse aparelho aqui, tá? Esse aparelho que é um manovacômetro. Vocês estão vendo ali que é um reloginho. Esse reloginho, ele mede a capacidade que a pessoa tem de puxar o ar e a capacidade que a pessoa tem de soltar o ar. Então, assim, esse ponteiro vai dar uma leitura. Aqui vai um bucal, a pessoa puxa o ar, esse ponteiro vem para cá e dá uma leitura. Vamos supor que uma leitura de 100. Esse 100 é a capacidade que a pessoa tem de puxar o ar. Ou seja, de gerar pressão negativa para dar entrada de ar no pulmão dela. A hora que ela sopra, o ponteirinho vem para cá. Vamos supor que o ponteirinho foi ali no 100 também, tá? Então o 100 é a capacidade ou força que ela tem de tirar o ar ou de expelir o ar, né? Que a função da expiração é essa. Alguém pode perguntar, falar, doutor ou Carlos, falaram para mim que a expiração ela não requer gasto de energia. A expiração ela é espontânea. Realmente a expiração é espontânea, desde que o indivíduo não esteja no esforço. Algumas doenças pulmonares fazem com que o paciente viva em esforço constantemente. Consequentemente, ele requer um trabalho muscular para fazer o processo de expiração. Pessoas que não têm uma doença pulmonar diagnosticada, mas que eventualmente fazem esse trabalho de forçar a expiração, executar uma força na expiração, são pessoas como atletas, por exemplo. Ah, mas fisioterapia respiratória é indicada para atletas? Sim, é indicado, sim. Fisioterapia respiratória não é só para aquele indivíduo que está doente, mas o atleta que busca uma performance melhor no seu esporte, ele pode ser sim um cliente da fisioterapia respiratória. E esse atleta, esse paciente, ele pode se beneficiar muito bem com o treinamento muscular respiratório, desde que bem avaliado, né? Outro aparelho aí que eu particularmente uso na avaliação para começar um tratamento de fisioterapia respiratória, mais especificamente o treinamento muscular respiratório, é esse daqui, ó, tá? Então esse daqui é o Peak Flow, se chama pico de fluxo expiratório. Então o paciente assopra por aqui
Ele dá um assopro rápido e aqui, por exemplo, tem um êmbolo, tá? Que esse êmbolo desloca, né? Ele mede a quantidade de ar exalado em 1 minuto. Então você tem que aplicar um sopro forte, que esse sopro forte vai deslocar esse êmbolo, tá? Quanto menos esse êmbolo deslocar, mais esse paciente, mais esse sujeito tende a desenvolver alguma obstrução na via aérea, ou ele está com uma via aérea aí que ela está perdendo a relação ideal de diâmetro que ela deveria ter. Tá? Mais ou menos isso daí para você que é leigo, que está acompanhando isso daí, poder entender. E qual que seria a aplicabilidade disso daqui? Por exemplo, alguns esportes, algumas dessas pessoas que vieram tirar essas dúvidas comigo, me questionar, são praticantes de karatê, por exemplo. Né? Então vieram colocar onde é que isso daí estava no karatê. O karatê tem algumas situações que as pessoas elas têm que expulsar o ar com muita força. Essa é a aplicação do Peak Flow para quem treina um esporte como o karatê. O Peak Flow já não tem uma aplicabilidade muito grande num sujeito que treina corrida, num atleta da corrida, seja ele maratonista ou não. A aplicabilidade maior para o maratonista seria isso daqui. Já para esportes como o karatê, esportes de luta, a aplicabilidade maior é do Peak Flow. Tá? De modo geral, assim, ele vai medir a capacidade que o atleta tem de expulsar esse ar forte. Sempre, geralmente, no final de um golpe, é necessária essa expulsão. Tá? E como eu falei, se o atleta consegue deslocar esse êmbolo até aqui, ele tem um nível de obstrução de via aérea 0. Já se ele desloca pouco, quanto menos ele conseguir deslocar o êmbolo, mais retrata uma certa obstrução da via aérea. Dentro dessas dúvidas aí, que esse pessoal me apresentou, foi a tal ideia do soprar bexiga, tá? Que é uma técnica, um exercício que eu sou totalmente contra em qualquer situação. Seja para doente pulmonar, seja para pessoas sedentárias ou atletas amadores, e esse pessoal que pratica uma atividade física 3 vezes por semana, ou o atleta que atua no esporte a nível competitivo. Qualquer uma dessas situações aí, eu não vejo como indicado o soprar bexiga. Por quê? Basicamente por quê? Eu vou tentar, já expliquei algumas vezes, nesse vídeo eu vou tentar explicar mais uma vez. O fato de soprar a bexiga vai chegar a um ponto que você vai exercer uma força muito grande para poder colocar o ar dentro da bexiga. A partir desse ponto, a sua via aérea tende a um colabamento. Se a sua via aérea tende a um colabamento, o resultado do Peak Flow passa a ser menor. Ah, mas eu soprei bexiga uma vez. Não, uma vez soprando bexiga não vai te atrapalhar em nada. Mas essa regularidade no soprar bexiga, isso pode impactar de forma negativa na força muscular respiratória, que é avaliada pelo Peak Flow, e também, que é avaliado pelo manovacômetro, perdão, e também no resultado do Peak Flow, que é essa expulsão rápida do ar que você tem. Tá? Então isso é um dos motivos pelos quais eu não indico o exercício de soprar bexiga para ninguém. Ah, mas tem gente que indica. Por que as pessoas indicam, eu não sei. Tá? Uma suposta explicação para isso é que os exercícios de soprar são exercícios bons para gerar volume pulmonar, para gerar volume expelido. Mas assim, exercício para gerar volumes tem vários. Né? A própria caminhada ou a corrida ela gera volume. Você não precisa soprar a bexiga por causa disso. Pelo contrário, né? Vamos pegar ali. Você tem soprar bexiga e correr. Os dois geram volumes. Mas o soprar bexiga pode levar a sua via aérea a um estreitamento. Então, para que você vai soprar bexiga? Mas isso não é questão de opinião. Se a gente pegar um livro de fisiologia mesmo, a interpretação desse livro, ela traz
traz essa ideia para a gente, traz essa dimensão. Tem um livro que eu uso bastante, né, é um livro que eu gosto muito, chama Fisiologia Respiratória de West. West é o autor, o título do livro é Fisiologia Respiratória. Então tem alguns gráficos nesse livro que a gente traz essa interpretação de um possível colabamento não só no soprar e bexiga, mas também na corrida prescrita de uma forma errada. Tá? Então isso não é questão de opinião. Agora, por exemplo, para fazer o treinamento muscular respiratório eu vou usar o aparelho X ou o aparelho Y. Isso é até questão de opinião. Tá? Na literatura tem artigos de vários aparelhos, uns com resultado mais eficaz, outros com resultado menos eficaz. Tá? Mas assim, a metodologia desses artigos são questionáveis. Mas existe benefício aí de algumas das partes. Só aquele aparelho de uso de 3 bolinhas, dos artigos que eu selecionei até hoje, dos artigos que eu li, nenhum mostra uma eficácia tão vantajosa no uso daquele exercício lá. Porém, tem vários profissionais que usam. Eu particularmente não uso. Tá? Uso outros aparelhos para o treinamento muscular respiratório. Eu acho que o Respiron, que é esse das bolinhas, ele nem chega a ser a ideia de treinamento muscular respiratório. Tá? Então são essas questões aí. Isso daí, como se processa esse tal desse treinamento muscular respiratório? Então, por exemplo, tem a avaliação que a gente faz, que é a avaliação, ela é usada esses 2 aparelhos, e depois tem um aparelho com carga pressória, carga linear pressória. Existem 2 aí no mercado, e dependendo da avaliação do paciente, eu escolho qual ele vai usar. Mas e o exercício do yoga? Eu faço alguns exercícios do yoga, faço outros exercícios. São bons? Sim, são bons. Tá? Os exercícios do yoga que eu conheço são ótimos exercícios, mas aquilo lá não tem nada a ver com fortalecimento muscular respiratório. Tá? A literatura mostra que, se comparado o treinamento muscular respiratório com as técnicas convencionais, que seriam a cinesioterapia, alguns exercícios do yoga se enquadram como cinesioterapia, o que esses artigos mostram? Que com o treinamento muscular respiratório houve uma hipertrofia diafragmática, evento esse que não foi percebido com as técnicas de fisioterapia respiratória tradicionais, a cinesioterapia respiratória, dentro da cinesioterapia alguns exercícios do yoga, ou outros exercícios de outros métodos aí já consagrados. O único que conseguiu um espessamento da parede do músculo diafragma foi o treinamento muscular respiratório. A gente aumentou o volume do músculo do diafragma, consequentemente, essa pessoa passou a ter uma capacidade maior de fazer com que o ar entre dentro do pulmão dela. Tá certo? Então, essa foi mais uma explicação do que é o treinamento muscular respiratório. Provavelmente virão outros vídeos explicando algumas questões aí desse treinamento muscular respiratório, principalmente para os atletas. Tá? Mas ele não se aplica a atleta, não. Tem paciente de POC grave que é muito possível, perfeitamente possível e viável aplicar o treinamento muscular respiratório. Tá? Então virão outros vídeos. Esse é um assunto relativamente recente e de pouco conhecimento das pessoas. Tá? Aguardo você com dúvidas que tiver sobre esse vídeo, sobre o que é o treinamento muscular respiratório, e aguardo também sugestões sobre assuntos a serem abordados nos vídeos aqui do canal. Tá certo? Então um abraço e até o próximo vídeo.